Olá, alunos! Nessa videoaula a gente vai para as correções das atividades de fixação que foram dadas no primeiro bimestre, tá? Bom, aqui ocorre a mesma coisa que aconteceu em estruturas 2, né? Essas atividades valem como presença, porém, né, no sistema, essas aulas estão constando em toda quinta-feira, mas a gente sabe que as nossas aulas são na terça, tá? Como vem lá nos tópicos de aula, eu já coloco a data correta, né? Bom, então, infelizmente, então vai ocorrer o seguinte, né? Essa presença que eu vou colocar para vocês é referente do dia 20, porém a nossa aula síncrona foi no dia 18, tá? Isso vai ocorrer em todas as datas, ok? Bom, a primeira atividade de fixação, ela estava relacionada com a origem dos solos, tá? Então, foi uma aula inicial que eu dei para vocês, né, que eu gravei para vocês, explicando a origem do solo, né, o tamanho, o que é cada tipo de solo, né, quais são as características dos solos, né, e também falei sobre a coleta de amostras, tá? Então, vamos lá. Primeira questão, os solos são divididos pela granometria. Assinalar a ordem decrescente. Então, eu quero saber aqui nessa questão, com relação à classificação dos solos, né, de acordo com o tamanho das partículas, né? Então, aqui, ó, essa imagem, eu até coloquei para vocês no slide, que mostra o tamanho das partículas. Então, eu tenho as partículas bem grandes, né, e aqui as menores. Então, eu quero essa ordem aqui, de cima para baixo, tá? Então, essas aqui, que são pedras, praticamente, a gente classifica como, chama de pedregulho, né? E depois vem as areias, né, que são partículas um pouco maiores, né, grosseiras. Depois vem os siltes e depois vem a argila, que é o solo com menor granometria. Então, dentre as alternativas que nós temos aqui, né, aqui se enquadra nessa classificação corretamente é a letra A, né, pedregulho, areia, silt e argila. Né? O pedregulho são essas pedras maiores, a areia, né, são essas partículas um pouco menores que o pedregulho. Nós vamos ter o silt, um pouquinho menor do que a areia, e depois a gente tem a argila, por fim. Né? 2. Não podem ser considerados solos transportados, tá? Olha só, não pode. O que é solo transportado? É solo onde algum mecanismo, tá? Pode ser um mecanismo natural, fez o transporte, retirou aquele solo de origem, né, de sua formação, para um outro local, tá? Nós temos exemplos dos solos, né, onde ocorre o transporte por gravidade, né, que cai de um barranco, né, e desce desse barranco que vai para sua encosta. Nós temos o solo que é transportado pelo leito do rio. Nós temos solos transportados pelo vento, enfim, nós temos vários solos. Então, isso é solo transportado, solo que ele modificou o local de origem dele. Então, essa questão, ela está perguntando qual tipo de solo que eu vou falar aqui não é considerado um solo transportado. O único é o solo residual, que seria esse solo aqui, onde ele permanece onde ele foi formado, né? Nós vamos perceber, né, aqui tem toda a formação dele, a rocha, o solo jovem, o solo maduro. Então, quando a gente vai ver o perfil desse solo, a gente vê, né, as camadas de solo, consegue identificar essas camadas, né, a camada do solo mais maduro, né, e depois nós vemos com o solo mais jovem, e lá no final a gente encontra a sua rocha de origem, tá? Então, isso é um solo residual. Então, dentre essas alternativas, tá? A correta seria os solos residuais, tá? Então, esses outros solos, né, aluvionares, né, coluvionares, solos orgânicos, não são solos que se enquadram como solo que permanece no local de origem, né? O único é o solo residual. São características dos solos argilosos. Primeiramente, o solo argiloso, né, acabei de falar na primeira questão, que ele é um solo bem fino. É o solo mais fino que a gente tem.
E quando a gente mistura ele na água, ele fica essa pasta aqui, bastante plástica, né? Que a gente consegue moldar ela da forma que a gente quiser. Então, tido isso na cabeça, agora a gente consegue responder essa questão. Então, são característicos solos argilosos. Grãos finos. Sim, possuem grãos finos. Não apresentam boa plasticidade. Tá errado. Ele apresenta boa plasticidade. Acabei de falar, né, que essa imagem aqui representa a plasticidade dele. Quando é unido com água, ele fica essa forma plástica, a gente consegue moldá-lo. Então, descarta primeiro. Grãos finos, sim, grãos finos. Formados da mesma forma que a areia. Não, não é verdade. Isso aqui é verdade para o silt, tá? Com relação à argila, ele não é formado da mesma forma que a areia, tá? É totalmente diferente. Letra C, grãos grossos. Não, isso aí já corta de cara. A gente sabe que são grãos finos. Então, nos resta a letra D, grãos finos e apresentam boa plasticidade. Então, essa é a alternativa correta. 4. Com relação à formação de solos, assinale a alternativa correta. Bom, devemos lembrar a primeira coisa. Como que forma o solo? Nós vamos ter a rocha vai sofrer intemperismo, pode ser físico ou químico, tá? Onde vai ter a degradação dessa rocha, que vai formar o nosso solo, tá? Então, com isso na cabeça, a gente consegue responder essa alternativa, essa questão. Então, vamos lá. Letra A. O solo se forma a partir do processo de decomposição da rocha de origem? Não. B. O solo é exclusivamente uma consequência da ação humana sobre o espaço? Exclusivamente? Incorreto. C. O solo é formado a partir de processo interno do planeta Terra, como o movimento das placas tectônicas? Não, isso aí é a formação de outra coisa, né? Não tem nada a ver com solos. D. O solo se forma com mais facilidades em áreas com pouco vento, chuva, variação climática e seres vivos? O solo se forma com mais facilidade em áreas com pouco vento, pouca chuva, variação climática. Não, pelo contrário, né? A gente, com esses processos, né, que a gente vai ter a formação mais fácil do solo, que aí a gente vai ter a degradação dessa rocha com maior facilidade, tá? Então, dentre esses aqui, né, a correta é a letra A, né? Eu tinha falado não, né, mas a gente já viu ali o processo de decomposição da rocha, né? Então, é esse processo que é o nosso processo de intemperismo, que vai formar o nosso solo. É a decomposição da rocha, né, que vai formar o nosso solo. 5. É o processo de transformação das rochas por desagregação física ou decomposição química de suas estruturas, dando origem aos sedimentos, interferindo em processos sedimentares. Esse processo é denominado, acabamos de comentar sobre isso. No processo de transformação da rocha, né, a gente vai originar os sedimentos, né, que consequentemente vai se tornar o nosso solo. Então, esse processo é o quê? É o processo de intemperismo. Erosão? Não. Eu estou falando de degradação física e decomposição química, tá? Então, não é erosão. Intemperismo? Sim, intemperismo. Assoreamento? Não. Decompositores? Não, isso aqui decompositores seria algo mais biológico, mas não. O processo todo é chamado de intemperismo. Isso aí pode ser formas desse intemperismo ocorrer, tá? 6. Qual mineral é responsável pela origem dos argilominerais? Bom, eu passei, né, falando sobre cada um dos minerais que formam o solo. O quartzo, ele é responsável, grande parte dele é responsável pela formação das areias do silt, tá? Então, de cara a gente já corta o quartzo. A mica também não, limonita também não. O único aqui, né, que eu coloquei lá, grifei lá para vocês, é o feldspato, tá? Ele que vai dar origem aos argilos minerais, tá? E ele é muito importante para as argilas.
7. Coleta de amostras de solo feita principalmente utilizando pás e baldes. É o tipo de coleta? Bom, aqui nessa imagem, foi a imagem que eu peguei da aula que eu passei para vocês, do slide que eu passei para vocês. Então, a gente percebe, né, aqui ele não está com balde nem pás, ele está usando as mãos. E, assim, de forma... entendendo esse processo, que eu até expliquei para vocês, né, o ideal não é usar a retirada do solo diretamente com as mãos, né, porque as mãos têm óleos, né, tem suor, então acaba danificando, né, comprometendo as características desse solo. É interessante utilizar uma peça metálica, né, no caso, as pás, né, que seria interessante recolher. Por que o balde? Porque eu vou retirar esse solo e colocar lá. Tá, perfeito, entendi esse processo. Mas pensa, essa forma, ela vai ser indeformada ou deformada? Quando eu escavar com a pá, eu vou estar retirando esse solo da forma que a gente encontrou ele, ou ele vai estar sendo deformado? É isso que é a pergunta, porque a gente tem dois tipos de coleta, indeformada e deformada. Indeformada e deformada. Então, o que acontece é que, se eu estou usando pás e balde, eu estou retirando esse solo de forma aleatória. Eu não estou tendo um cuidado para retirar esse solo para que, com as características naturais dele que a gente encontrou. Então, seria uma coleta deformada, tá? Para ser indeformada, eu teria que explicar todo esse processo de retirada. Eu não poderia usar apenas pás e baldes, né? Eu não poderia nem utilizar baldes primeiro, né? Eu teria que usar uma forma, eu teria que utilizar uma ferramenta onde eu consiga fazer uma escavação bem... É claro que eu vou utilizar uma enxada, né, uma pá para tirar esse material, mas eu vou precisar da enxada para escavar, vou precisar de uma picareta para fazer o corte, enfim, para não danificar esse solo. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Se eu estou utilizando pás e balde, eu estou retirando esse solo e estou jogando dentro do balde, né? De forma, né, que eu não estou importando com a forma que eu estou encontrando ele lá em campo, tá? Então, a resposta correta aqui é a letra C, coleta deformada, tá? 8. São características da areia. Bom, primeira coisa é lembrar da areia. Lembrar da areia de praia, né? A gente pega essa areia de praia e quando faz assim, aquele trem arde a gente, né? Pinique. Então, lembrar dessas características da areia, né? A gente sabe que aquilo é áspero, aquilo machuca, né? Quando a gente vai na praia, né? Não é muito agradável, né? Até, né, dependendo, né? Faz assadura, né? Que acaba agarrando em determinados locais, enfim. Bom, então lembrar dessas características aí, tá? Mas também tinha lá no slide essa característica descrita. Bom, plasticidade e elevada resistência? Não, porque não tem nem plasticidade, né? Se a gente colocar, né? Lembra lá da areia da praia, né? Não tem nenhuma coesão, né? Não fica agregado, né? Então não tem plasticidade. Apresenta certa... Acabei de falar, não tem plasticidade, tá? Então, letra B já corta também. Se contraem e não apresentam plasticidade. Ele não apresenta plasticidade, correto. Mas se contrai? Bom, não. Então, corta também. D. São ásperos ao tato e não apresentam plasticidade. Exatamente. Quando eu faço quando eu esfrego, né, pego um bocado de areia, esfrego nas palmas das mãos, eu sinto um aspecto áspero desse solo, tá? Então, a resposta correta é a letra D. 9. A rocha é formada a partir do magma, tá? O magma da Terra, né? Então, nesse círculo aqui, a gente consegue identificar qual rocha que a gente está falando, né? A gente está falando desse início aqui, né? Com o magma, quando ele endurece, né? A gente tem as rochas ígneas, tá? Então, as rochas ígneas são formadas a partir do magma, tá? Não são rochas metamórficas e nem rochas sedimentares.
Rocha metamórfica, ela é formada pelo metamorfismo das rochas sedimentares, tá? As rochas ígneas também podem sofrer esse metamorfismo, né, que é essa mudança, né, essa transformação da rocha e se transformar em uma rocha metafórmica, tá? E ela, através do processo de fusão, pode se transformar em magma, né, transformar, né, esse sólido em algo líquido, tá? Rocha sedimentar, não, né? A partir dessas rochas, né, essa rocha ígneas, né, a partir do processo de temperismo, né, a gente consegue transformá-la em uma rocha sedimentar, né? A partir dos sedimentos, né, a compactação dele, a gente transforma essas rochas sedimentares, ok? Então, dito isso, não é rocha sedimentar, não é rocha metamórfica, é rocha ígnea, não é magnita, né? Então, são rochas ígneas. 10. Solo com grande atrito entre as partículas. Significa que, quando eu falo que o solo ele tem grande atrito, tá? A gente tem que lembrar da forma da partícula. A gente tem a forma angular e uma forma mais arredondada, né? Mais esférica, tá? Quando eu tenho duas esferas, a gente não tem muito atrito. Elas vão rolar uma sobre a outra, né? Significa que se eu tenho uma partícula muito esférica, eu tenho pouco atrito. Agora, se eu tenho uma partícula mais angular, né, mais pontiaguda, essas pontas dela vão se travando uma na outra. Então, ou seja, eu tenho um grande atrito. Então, quanto mais anguloso for essa partícula, maior será o atrito, tá, entre elas. Então, dito isso, né, a resposta correta vai ser as partículas que possuem formato anguloso, tá? Bom, agora a atividade de fixação 2. Essa atividade falava sobre os índices físicos do solo, tá? Então, a gente tinha que lembrar lá do sistema trifásico do solo, né? Lembrar os índices que eu apresentei para vocês, tá? Então, a primeira pergunta, a definição de índices de vazios. O que vai ser esse índice de vazios? Eu vou pegar o volume de vazios, olha, né, índice de vazios, volume de vazios, e dividir pelo volume de sólidos, partículas sólidas, porque aí eu vou definir a quantidade de vazios que eu tenho ali em relação às partículas sólidas desse solo, tá? Então, aqui, né, o volume de vazios ela é dada pelo índice VV, tá? Volume de vazios, e o volume de sólidos vai ser VS, tá? Partículas sólidas. Então, a alternativa correta vai ser a letra A, né? VV sobre VS, né? Volume de vazios sobre volume de sólidos. 2. O máximo valor do grau de saturação. Bom, aqui eu trouxe o sistema do solo, tá? O meu sistema de solo, onde eu tenho as minhas partículas sólidas, aqui, esse vermelho aqui representa a minha água, né? Eu vou ter uma quantidade de água no meu sistema de solo e vou ter também vazios, ou seja, preenchidos por ar. O que acontece? Acontece que eu posso retirar toda essa água e ficar com um sistema só sólido e ar, tá? E posso, né, acabar com essa água, tirar essa água. E posso ter também um sistema em que eu preencho todos esses vazios aqui com água. Então, eu fico com um sistema que a gente fala sistema totalmente saturado, né? Que seria um sistema de 100% de saturação, tá? Então, eu consigo preencher 100% os vazios do meu solo com água. Então, o valor máximo do grau de saturação vai ser o 100%, tá? 3. Com base nos índices vazios, pode-se afirmar que, de novo, tá? Aqui nós temos os índices de vazios, né? O meu sistema convencional. Aqui eu tenho o meu sistema trifásico separando, né, as minhas fases de ar, água e sólidos, tá?
Bom, aqui nós temos as nossas relações, né? Nós temos um volume de partículas sólidas, nós temos um volume de água e nós temos um volume de ar. E o volume de vazio seria a soma entre o volume de ar e o volume de água, tá? E o volume total do meu sistema é a soma desses todos esses volumes. Massa, eu tenho a massa de partícula sólida, a massa de água e a massa de ar. A soma disso tudo vai dar a massa total do meu sistema de solo. Bom, aí vem a questão. Eu consigo mensurar essa massa de ar? Bom, conseguir a gente até pode tentar, mas não é convencional a gente fazer, né? Então, essa massa de ar, ela é desprezada. Então, a gente fala que a massa de ar equivale a zero, tá? O volume de ar a gente consegue mensurar? Consegue, a gente consegue mensurar esse volume de vazios que vão existir dentro do Sol, tá? Portanto, né, dito isso, com esse sistema, a gente consegue definir os nossos índices de vazios, tá? Com esses conceitos na cabeça, a gente vai responder a questão. Letra A. A umidade, relação entre o peso da água, entre o peso da água e o peso do solo, é representado pela letra X. Bom, o teor de umidade, isso aí está falando do teor de umidade, que é aquela letrinha W. Aí a gente já acorda que ela não é representada pela letra X, né? É a relação entre a massa de água e a massa de sólidos, partículas sólidas. O erro está aqui, nessa letra X aqui, né? Ela é representada pela letra W, que vem de água em inglês, tá? Letra B. As diversas propriedades dos solos dependem do estado em que se encontram. Quando diminui o volume de vazios, por exemplo, a resistência também diminui. Bom, aí vocês poderiam ficar meio assim, né? Essa parte aqui, quando diminui o volume de vazios, por exemplo, a resistência também diminui. Bom, a gente não tinha comentado sobre esses aspectos, né? As propriedades dos solos dependem do estado em que se encontra. Se diminuir o volume de vazios, vamos pensar, se eu diminuir o volume de vazios, eu vou também diminuir a resistência desse solo. Vamos pensar em estrutura, né? Que é mais fácil pensar em estrutura. Vamos pensar no concreto. Um concreto muito poroso é um concreto muito resistente. Imagina aquele monte de poro que tem no concreto. Ele vai ser um concreto muito resistente? Se eu deixar vários furos no meu concreto? Estou pensando só para fazer essa analogia, né? Porque até então a gente não tinha falado de propriedades de estado, né? Do solo. Vamos fazer essa analogia para a gente poder entender. Se eu coloco vazios no concreto, por exemplo, vai ser muito bom. Por isso que eu tenho que fazer uma homogeneização bem feita, né? Para não correr o risco, né, desse solo ficar com muitos poros. Para esse concreto não ficar com muitos poros, tá? Então, vamos pensar. Aí. Se eu tenho muitos vazios, eu vou acabar reduzindo a resistência desse concreto, correto? Então, no solo é a mesma coisa. Se eu tenho muito vazios no solo, se esse solo for, né, qualquer coisinha, se eu bater nele, ele vai desmoronar por causa daqueles vazios, ele não tem resistência. A resistência dele é baixa. Agora, se eu retiro esses vazios, né, né, o concreto, né, se eu faço a vibração correta, faço a homogeneização, faço a mistura bem feita, né, e deixo esse solo bem homogêneo, com poucos vazios, ele vai ser um concreto bem resistente, né? Então, se eu tirar esses vazios, se eu tirar esses poros, né, eu vou aumentar a resistência do concreto. A mesma coisa vai valer para o solo, o que é o princípio da compactação, né? Então, a gente tenta reduzir esses volumes de vazios.
Então, o que está errado nessa afirmativa é justamente nessa afirmação. Quando diminui o volume de vazios, por exemplo, a resistência do solo também diminui. Não, não diminui, aumenta, tá? Então, esse era o erro dessa questão. Letra C. Para identificar o estado do solo, emprega-se índices de vazios que correlacionam os pesos e os volumes de duas fases. De duas fases, a sólida e a líquida. Peraí. Correlaciona os pesos e os volumes de duas fases? Acabei de falar, é um sistema trifásico, são 3 fases. Ar, água e sólidos, tá? Então, tá errado. Letra D. Em um solo, parte do volume total é ocupado pelas partículas sólidas, que se encontram formando uma estrutura. O volume restante costuma ser chamado de vazios, embora esteja ocupado por água ou ar. Exatamente isso, né? A gente tem um volume total, que é ocupado, né, pelas partículas sólidas, tá? Que vai formar a estrutura desse solo. Só que o restante do volume, ele é ocupado ou por água ou por ar, ou por os dois juntos, tá? Então, essa resposta é a resposta correta. 4. Quais são os índices de vazios diretamente determinados por meio de ensaios de laboratório? Bom, eu falei nessa aula, né, até expliquei alguns ensaios referentes aos índices físicos. Alguns índices físicos a gente não consegue obter diretamente, tá? A gente só consegue obter diretamente 3 índices físicos, que é a massa específica do solo, né, no seu estado natural, tá? Que a gente pega um bloco de solo, faz a conformação dele, né? Determina o seu volume, né? Faz a aferição das suas dimensões, né? Desse corpo de prova de solo, e determina o volume e mensura o peso dele. E aí a gente consegue determinar essa massa específica, que vai ser a massa sobre o volume. E nós também conseguimos determinar o teor de umidade, né? A gente pega esse solo natural, faz a medida de volume, né? Faz a medida de peso, na verdade, né? Faz a medida de peso, né? Nele no estado úmido, com a umidade que contém nele, e depois leva ele para a estufa, aonde a gente retira toda essa umidade, né? E através dessa diferença, né, do sólido, da massa úmida com menos a massa seca, a gente consegue determinar a massa de água, né? E aí a gente divide com a massa da partícula sólida, que vai ser a massa que a gente obteve com o solo seco, né? Então, assim, a gente consegue determinar o teor de umidade, tá? E também a gente consegue determinar a massa específica das partículas sólidas, né? Com o pictômetro, né? Aquele ensaio bem, né, complexo, né? Que a gente tem que fazer a medida de temperatura da água, né? Medir a quantidade de água que cabe nesse frasco, né? Do pictômetro, né? Colocar o solo dentro desse recipiente, fazer a medida de deslocamento da água, né? E aí determinar essa massa específica das partículas sólidas. Então, são só esses 3 que a gente consegue determinar diretamente no laboratório. Então, dito isso, dentre as respostas que a gente tem aqui, a resposta correta é a letra B, teor de umidade, massa específica natural e massa específica das partículas sólidas. 5. Determine o teor de umidade do solo em que a massa de água é igual a 10,87 kg e a massa do sólido é 74,62 kg. Então, aqui é a aplicação direta da fórmula do teor de umidade. Teor de umidade é massa de água sobre massa de sólidos, partículas sólidas. Então, eu vou pegar os 10,87 e dividir por 74,62. Tá? Dessa forma, eu vou obter um valor de 0,146. Porém, o teor de umidade deve ser dado em porcentagem. Então, eu multiplico isso por 100, obtenho 14,6. Logo, a minha resposta vai ser a letra C. 6. Sabe-se que a porosidade do solo é igual a 57,8%. Qual é o índice de vazios desse solo?
Bom, eu fiz essa demonstração e mostrei que o índice de vazios, ele pode ser determinado em função da porosidade do solo, tá? Mostrei lá como a gente chega nessa forma, que vai ser o índice de vazios é igual a porosidade N dividido por 1 menos a porosidade. Então, jogando os valores na fórmula, tá? Não se esqueçam de converter esse 57,8% em um número normal, tá? Então, dividir por 100. Eu vou obter um índice de vazios igual a 1,37. Então, a resposta correta é a letra B. 7. Assinale a afirmativa correta em relação aos índices físicos. Vamos ler então. A porosidade pode ter valor máximo igual a 100%. Não. Por que não? Porque eu acabei de falar, a gente acabou de ver que quem estrutura o solo são as partículas sólidas. Para eu ter 100% de vazio, significaria que eu não teria nenhuma partícula sólida no meu solo, que não teria cabimento. Não existiria. Imagina, um solo que não tem partículas sólidas, não é solo, né? Como que eu vou dizer que vai ter só ar e água? Não existe isso, tá? Então, a porosidade, ela não pode ser igual a 100%, tá? Não existe solo com 100% de saturação? Existe sim, e a gente viu, né? Que a gente consegue preencher todos os vazios, né, os volumes de vazios do meu solo com água, né? E aí eu consigo chegar em 100% de saturação, tá? Isso está relacionado com o volume de vazios. C. Deve-se desprezar o valor da massa do ar no sistema trifásico do solo? Sim, a gente acabou de ver, né? Mostrei o sisteminha lá para vocês, né? A massa de ar, a gente não consegue mensurar isso, né? Então, a gente despreza essa massa de ar. A gente considera o volume de ar, né? Que vai entrar como volume de vazios, ok? Então, essa é a alternativa correta. A letra D, volume de vazios contabiliza apenas o volume de água do sistema trifásico? Não, a gente tem que contabilizar o volume de ar. Então, a letra C é a resposta correta. Bom, atividade de fixação 03. Aqui eu falei mais especificamente dos ensaios, para obter os índices físicos. Bom, então, a questão. Um técnico de laboratório pesou uma amostra de solo indeformável, cujo volume era de 985 centímetros cúbicos e a massa de 1.497 gramas. Após a secagem no estufa, a 105 graus, a amostra passou a pesar a 978 gramas. Quais os valores da massa específica natural, do teor de umidade natural e da massa específica aparente seca da amostra em questão, respectivamente? Bom, então, isso aí mostra como se obter, né, a massa específica natural e o teor de umidade. A massa específica aparente, seca, ela é uma consequência desses valores que eu obtive, tá? Então, eu não obtive no laboratório diretamente essa massa específica seca, tá? Bom, então, primeiramente, eu tenho a massa do solo úmido, que é essa massa de 1.497 gramas, que é a massa antes de eu colocar na estufa, tá? Então, eu peguei a amostra de solo em campo e fiz a pesagem. Essa amostra em campo, ela tem umidade. Eu não sei quanto, mas ela tem. Então, ela tem essa massa, tá? Após eu colocar ela na estufa, ela passa a ter um peso de 978 gramas. O que isso significa? Eu retirei a massa de água. Então, eu tenho um solo seco. Eu só tenho a massa de partículas de solo, tá? Então, essa massa aqui do solo úmido, eu vou chamar de M2. E essa massa de solo seco, após a estufa, após a secagem, eu vou chamar de M1. E o volume do meu sistema de solo, no estado úmido, é esse volume V de 985 centímetros cúbicos.
agora, com essas informações, eu consigo determinar o que se pede. Primeiramente, massa específica natural é identificado por essa letra Rho, que é igual a massa úmida do meu solo no estado natural, dividido pelo seu volume total, do sistema total de solo. Então, a massa úmida do sistema de solo, né, natural é M2, que é 1.497 gramas. O volume é os 985 centímetros cúbicos. Fazendo essa conta, eu vou obter um Rho, uma massa específica natural, igual a 1,52 gramas por centímetro cúbico. Ok. Teor de umidade. Teor de umidade, representado pela letra W, é igual a massa de água dividido pela massa de sólidos. Como que a gente vai obter a massa de água? Não foi dito em nenhum momento massa de água, mas eu tenho que a massa do solo no seu estado natural. No seu estado natural, eu tenho as partículas sólidas e água e ar nesse sistema, tá? Na verdade, eu tenho só água. Na verdade, é isso. A massa de ar é desprezível. E eu tenho o meu solo, né, o peso do meu solo, a massa do meu solo após secar, ou seja, após retirar essa massa de água. Então, se eu subtrair esses dois valores, eu encontro a massa de água. Então, é só eu fazer a subtração de M2 com M1. Então, eu pego os 1.497 antes de passar pela estufa, menos 978 depois de passar na estufa. Então, eu vou encontrar uma massa de água de 519 gramas. Assim, né, eu vou obter a massa de água. A massa de partículas sólidas vai ser a minha massa que eu obtive depois de secada a amostra. Então, essa massa vai ser igual à massa M1, que vai ser igual a 978 gramas. Feito isso, eu consigo determinar o teor de umidade. Vai ser 519 dividido por 978, tá? Então, eu vou chegar em 53% de teor de umidade. Massa específica aparente seca, é RHO-D, tá? Não é massa específica das partículas sólidas, é massa específica seca, tá? RHO-D, que é igual a massa de partícula sólida dividido pelo volume total do meu sistema, tá? O que é muito diferente da massa específica das partículas sólidas, que seria a massa de sólido dividido pelo volume de sólido, tá? Então, a massa de sólido eu já tenho, 978 gramas, o volume também, 985 centímetros cúbicos. Fazendo essa relação, eu vou chegar no valor de 0,99 gramas por centímetro cúbico. Com isso, eu vou para as minhas alternativas. Ele pediu em sequência, respectivamente. Então, ele quer, primeiro, a massa específica natural, em seguida o teor de umidade e depois a massa específica aparente seca. Então, essa primeira alternativa aqui não seria correta, tá? Tá fora da sequência. Então, a minha alternativa correta é a letra D, 1,52, que é a minha massa específica natural, 53% teor de umidade, 0,99, massa específica aparente seca. Número, atividade de fixação 04. Aqui a gente falava sobre a granulometria, obtenção do gráfico de granulometria. Então, sobre a análise de granulometria, serve para identificarmos o tamanho dos grãos da amostra de solo. Exatamente, serve justamente para a gente identificar isso. Serve para identificar o comportamento dos grãos da amostra de solo? Não, a gente não faz essa identificação. C. É o único ensaio feito para determinar as características do solo? Não, ele não é o único para determinar essas características do solo. A gente tem outros ensaios que fazem isso. D. Não tem função na construção civil, sendo utilizado somente na agricultura. Completamente errado, né? A gente usa muito
esse ensaio de granometria, né, para definir os tamanhos dos solos, né? Vocês já viram isso bastante. Questão 2. O ensaio de granometria do solo é normatizado pela norma ABNT NBR 7181 e é dividido em dois processos chamados de peneiramento e sedimentação. É isso mesmo, peneiramento a gente faz com solo com partículas maiores, né, e a sedimentação para partículas bem pequenas, né, partículas finas, né, grãos finos. Então, é a letra A. Letra B, granometria e decantação, não. C, peneiramento e decantação. Ainda decantação não está nem na parte de análise granométrica, né? Isso aí é parte de tratamento de água, né, que a gente fala. Defloculação e coagulação, né? Nada a ver. Então, a letra A é a resposta correta. 3. A curva de granometria, a curva granométrica, ajuda a identificar. Bom, aqui está a curva granométrica, né? Mostrei isso para vocês na aula. Então, a gente tem a curva aqui, os pontos que a gente determina, né? E essa curva a gente faz, né, ligando esses pontos, né? Aqui a gente tem, né, nesse eixo horizontal, o diâmetro em milímetros e o vertical, a porcentagem que passa. Então, aqui a gente consegue determinar as frações de solo que constitui essa minha amostra. Então, eu consigo identificar o tamanho dessas partículas e a porcentagem, né, dessas frações aqui. Né? Eu consigo identificar a quantidade de pedregulho que eu tenho no meu solo, né, a quantidade de areia, né, tanto grossa, média e fina, de silt e de argila. Né? Eu consigo visualizar essa distribuição, né, desses diâmetros no meu, nessa amostra de solo. Tá? Então, eu consigo identificar essas características. Então, vamos lá. Vamos para as alternativas. Conhecer a distribuição granométrica do solo, exatamente isso, né? Identificar a homogeneidade dos solos. Não, né? A gente nem falou de homogeneidade. C. Avaliar através de um gráfico os solos argilosos e siltosos. Acabei de mostrar, né? A gente faz esse gráfico, a gente identifica todos os solos, argilosos, siltosos, arenosos, e também a gente consegue identificar os pedregulhos, tá? Conhecer os tipos de solos graúdos? Não, né? A gente não faz só a identificação dos solos grossos, que seria a areia e o pedregulho. A gente faz a identificação de todos, tanto solos grossos quanto solos finos, tá? Então, a letra A é a resposta correta. Atividade 5. Essa daí eu confesso que foi um pouco mais complexa, né? Aqui o gráfico está ao contrário, né? Essa escala aqui de diâmetro, tá? Ela está decrescente, ela está do maior para o menor, tá? Então, eu tive que tomar cuidado com isso. Então, a pergunta é o seguinte: analise o gráfico abaixo e marque a alternativa correspondente aos valores de CU e CC, né? Coeficiente de uniformidade e coeficiente de curvatura, respectivamente. Então, eu quero a sequência, tá? Então, coeficiente de uniformidade é eu pegar, né, o diâmetro referente a 10%, né, que passa, tá? Então, eu pegar aqui nesse 60 aqui, né, lançar até a minha curvatura e achar o diâmetro referente a esse 60%, tá? O D10 também é a mesma coisa, vou nos 10%, vou até o meu gráfico, minha curva, e defino qual que é o diâmetro, tá? Só que aqui tem que ser bem aproximado, tá? Um valor bem aproximadinho, tá? Então, aqui, ó, o D10, por exemplo, ele está entre 0,06 e 0,1. Está mais próximo do 0,1, tá? Então, aqui, dando de olhômetro aqui, né, tá quase no 0,09, né? Tá quase chegando no 1. Eu disse que era 0,088, tá? No D60, tá? Nesse D60 aqui, ele tá entre o 0,3 e o 0 e o 1, tá? Então, toda essa parte aqui, né, eu vou ter
0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 até 1, tá? Então, aqui o D60 ele está bem perto do 0,3, tá? Então, eu disse que era 0,4, tá? Mais ou menos, ok? Aqui estaria a metade, né? A metade desse daqui estaria faltando aí 0,7, né? A metade seria 3,5, né? Isso, né? 3,5, né? Então, estaria mais ou menos aqui, né? Então, seria 0,65, né? Então, aqui seria o meu 4 mais ou menos, tá? Só de olho, ok? Então, jogando na fórmula aqui, eu vou obter, né, 0,4 dividido por 0,088, tá? E eu vou obter 4,55. Certo. O coeficiente de curvatura vai ter agora a inclusão do D30. E esse D30 é da mesma forma. Eu venho aqui, né, na porcentagem de 30%, vou até a minha curva e rebato aqui para saber qual que é o diâmetro da minha partícula, tá? Então, fazendo isso, eu já tenho o D10, tá? Que é 0,088, o D60 também. O D30 aqui, ó, ficou entre o 0,1 e 0,3, tá? Então, ele não tá muito na metade, tá? A metade seria 0,15, né? Seria mais ou menos aqui, né? Então, ele está quase chegando no 0,2, então eu falei que era 0,18, tá? E aí o D60 a gente já sabe, né, que é 0,4, que eu adotei. E jogando aqui nessa fórmula, né, D30 ao quadrado, dividido pela multiplicação do D10 com D60, a gente vai chegar no resultado de 0,92, tá? E olhando aqui as alternativas, né, eu não encontrei o valor exato, mas eu encontrei o valor aproximado. Isso que é interessante, tá, de vocês observarem. Por quê? Porque mesmo se vocês tiverem adotado um valor um pouco diferente do meu, né, vocês vão chegar num resultado próximo a esse daqui, 4,56 e 0,93. Vocês não vão chegar num valor tão próximo a esses aqui, tá? Então, aí, né, vocês poderiam intuitivamente, né, marcar a letra B, tá? A última atividade de fixação é referente a essa matéria de limites de Artenberg, tá? Eu considerei ela também para validação da presença, tá? Então, eu pergunto quais são os limites de Artenberg. Lembrando que os limites de Artenberg, ele é justamente o ponto de transição entre os estados do solo, né? Lembrando que a gente faz uma reta, tá? Onde a gente tem aqui na ponta o solo totalmente seco, e essa reta ela vai acrescentando água até o solo chegar numa saturação total ou além do total, tá? Então, a gente percebe que o solo ele tem estado líquido, plástico, semissólido e sólido. E os limites de Artenberg vão ser justamente essas mudanças de estado. Então, a gente vai ter o limite de liquidez entre o estado líquido e o plástico, limite de plasticidade entre o estado plástico e o semissólido, e o limite de contração, que é a transição do estado semissólido para o sólido. Feito isso, a gente consegue responder isso. Letra A, limite de liquidez, limite de elasticidade? Não. Letra B, limite de liquidez, limite de plasticidade, limite de solidez? Não. C, limite de liquidez, limite de plasticidade, limite de contração? Essa é a resposta. A letra D, limite de aquosidade. Não, tá errado, tá? Então, a letra C é a resposta correta. Então, feito isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem a respeito ou falar comigo na próxima aula, tá? Então, essas são as respostas, ok? Até a próxima aula.